Bom dia, pessoal. Hoje, o nosso conteúdo, nós iremos tratar sobre a fábula. E eu acredito que vocês já devem conhecer, não sei se conhecem o conceito de fábula, né? Um pouco mais adentro. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem algumas fábulas. A Raposa e a Uva. Temos também o Pastorzinho e os Lobos, e assim por diante. Nós temos diversas fábulas. E uma das famosas também, que é a Cigarra e a Formiga, certo? E aí eu vou começar dizendo o que para vocês. É tanto, rapidinho observação, que eu coloquei, olha aí, essa imagem, né? Tem também o leão e o rato. Olha lá a raposa. E aí, o que é fábula? A fábula, ela é um gênero literário que ela trabalha com uma característica de uma narrativa alegórica. O que é essa narrativa alegórica, professora? Essa narrativa alegórica, ela trabalha contando textos que fazem relação a pessoas e a animais, que são indivíduos e animais. Mas, no fundo, ela tem o propósito de fazer você refletir, assim como a fábula. A fábula, o objetivo dela é fazer você refletir. Ela vai te proporcionar uma lição de moral. É tanto que no final da fábula tem lá um nomezinho, moral da história. E esse moral da história é o que a fábula quis que você entendesse, quis o que você refletisse, porque de alguma maneira essa fábula, como eu falei para vocês anteriormente, ela vai te perpassar uma reflexão, né? E é importante frisar também para vocês que a fábula ela não tem compromisso nenhum com a realidade. Ela não tem compromisso com a realidade. A estrutura da fábula, ela cabe na distribuição da narrativa, do conto, da epopeia, né? A epopeia é essa questão de uma história grandiosa, certo? E um conto. A fábula, para falar para vocês também, ela faz, como eu já disse, ela faz uma reflexão de ética e de política. Ela vai trabalhar com isso, porque ela tem uma história, ela tem algo, digamos que essa história, ela tem algo para fazer você pensar, você refletir. É um gênero narrativo cujos personagens quase sempre são animais personificados. Quando ela fala nesse animal personificado, ela fala que são animais que têm vida própria. Aliás, animais que têm vida própria, não. Animais que nós iremos dar vida. Personificado. Quando eu falo em personificação, eu falo que os animais vão ter vida. Vão ter vida como professores, eles vão falar. Eles vão falar como humanos. A ação deles dentro da fábula é como se fossem humanos. Porque, na verdade, na nossa realidade, trazendo para cá, eles são seres vivos. Lógico que eles têm vida. E aí, eu não estou dizendo que a fábula tem relação com a realidade, porque não tem. Eu estou dizendo que as ações dos personagens que são animais na fábula, elas têm o quê? Comportamentos humanos. Eles conversam, eles trocam ideias, eles brigam, certo? Então, essa personificação que eu estou falando, eu vou dar vida, eu vou gerar vida, os comportamentos dos humanos vão ser colocados dentro desses personagens. Quem são esses personagens? Esses personagens são os animais. Não é que a fábula ela vai girar em torno apenas dos animais, mas de 99,9% a fábula ela vai trabalhar com animais.
Os personagens da fábula vão ser animais. E é como eu disse para vocês anteriormente, ela traz uma mensagem moralizante no final da história. É tanto que tem lá no finalzinho, no moral da história, ou às vezes não tem, mas tem uma reflexão, uma frasezinha fazendo reflexão do que a história contou. É tanto que eu trouxe aí a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, e essa aqui é a raposa e a cegonha, né? Nós vamos ver mais à frente. É uma narrativa breve, que se leva a um ensinamento, porque a moralidade a distingue dos demais gêneros literários. Falei para vocês a questão da moralidade, da reflexão, do pensamento, porque a fábula, ela faz o leitor pensar. Ela vai agir de uma forma que ela vai fazer você entender algo, fazer você, como eu já falei, refletir, fazer você pensar de uma maneira diferente, digamos assim. Por séculos, foi e ainda é um dos instrumentos a serem aplicados como suporte para a transmissão de conhecimento, de moral e dos costumes. A narrativa utiliza como frequência, embora não seja regra, animais como personagem principal. É tanto que eu trouxe isso aqui para vocês verem, e trouxe outros também, para vocês perceberem que quem vai ser o personagem da fábula são os animais. E aí, o que acontece? Antes de eu explicar as características, as fábulas, elas possuem início, né, que é como uma narrativa, porque ela é uma narrativa, então ela assim como ela narra uma história, ela tem clímax, ela tem conflito, ela tem desfecho e ela tem situação inicial. Então, o que é que ela nos mostra? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho, certo? Então, ela tem essas partes, ela tem esses elementos. Olha as características gerais da fábula. Comportamento antropomórfico. O que é esse comportamento antropomórfico? De forma semelhante ao homem, como eu falei para vocês. São comportamentos do homem que vão estar dentro dos animais. Como eu falei para vocês, a questão da discussão, da conversa. Vão ser comportamentos humanos que nós vamos trazer, que eles vão transmitir para esses animais que estão dentro da fábula. Apresentação dos aspectos, virtude, qualidades e defeitos do caráter do homem, olha aí. Comportamentos humanos dentro dos animais, através do comportamento dos animais. Temática bastante variada, como, por exemplo, a vitória da inteligência sobre a força, a derrota dos orgulhosos. Sempre trabalhando com isso. Por exemplo, cigarra e formiga. A cigarra, o que ela nos mostra? As pessoas, digamos que preguiçosas, que não querem ter trabalho com nada. E as formigas, elas lembram o outro lado. O lado de pessoas o quê? Que batalham para conseguir. E aí vem personagem tipo. As personagens da fábula são denominadas personagens tipo, pois representam o comportamento de um conjunto de pessoas e não de forma individualizada. Alguns exemplos são cigarra, que representa os irresponsáveis que não querem trabalhar, digamos que querem viver às custas dos outros, e a formiga, que é a classe trabalhadora, o grupo de trabalhadores. E é como eu falei para vocês, a apresentação de uma lição de moral no final da história. E outra característica, porque a fábula, como ela pode ser uma narrativa oral, ela pode ter diversas versões, contada por vários autores, que eu trouxe para vocês 2 autores aqui. E outra observação, a fábula trabalha com narrador observador. O narrador não vai ser personagem, o narrador vai ser um narrador
observador, certo? Ó, autores de fábula. Eu trouxe o Esopo e o Jean de La Fontaine, né? O Esopo, ele é muito conhecido, porque ele tem diversas fábulas, ele é muito conhecido. E aí, ó, tem a Raposa e as Uvas, a Raposa e a Cegonha, a Tartaruga e a Lebre, o Leão e o Ratinho. Então, aqui são algumas de diversas fábulas, porque são muitas fábulas, certo? E eu trouxe apenas dois, porque também são muitos, certo? E o Esopo, como eu já mencionei, é o mais conhecido. Vamos lá. Olha aí, Esopo. Cigarro e a formiga. E nós temos também a questão do pastorzinho e das ovelhas, né? Que tem a questão do lobo. E aí, esse pastorzinho, ele mentia. Toda vez ele falava para as pessoas que trabalhavam lá perto que tinha um lobo que comia as ovelhas dele, que estavam devorando. Mas aí era mentira. E toda vez que as pessoas vinham, ele ficava caçoando das pessoas, sorrindo, porque elas acreditavam. E aí, o que foi que aconteceu? Um dia, ele já tinha mentido muito, diversas vezes. E aí, o que foi que aconteceu um dia? O lobo veio, comeu as ovelhas dele, ele chamou a comunidade pessoal e eles não vieram, porque pensaram que era mentira. E aí, o lobo comeu todas as ovelhas. E qual é a moral dessa história? Quando o mentiroso fala a verdade, ninguém acredita. Então, essa fábula, ela faz nós refletirmos alguma coisa sobre a mentira, que nós devemos sempre falar a verdade, nós não devemos enganar as pessoas. Então, a reflexão que essa fábula traz é essa, para quem está lendo. Jean de La Fontaine, que escreveu A Raposa e as Uvas, né? Que a raposa, ela viu uma parreira e ela tinha muita vontade de comer essas uvas. E a parreira ela era bem alta e estava inclinada. Ela não conseguiu. Como ela não conseguiu alcançar essas uvas, ela falou: ah, mas as uvas estão verdes, as uvas estão ruins. Então, qual é a moral da história? Só porque ela não conseguiu alcançar as uvas e comer, saborear essas uvas, ela criticou. Então, nós não devemos criticar algo porque a gente não conseguiu, certo? Não, essa é a reflexão, uma moral que essa história da raposa e das uvas quis passar para a gente, para nós leitores. Exemplos de fábula: a raposa e a cegonha. Olha a moral ali, às vezes recebemos na mesma moeda por tudo aquilo que fazemos. Por isso é preciso ter cuidado com nossas atitudes. A lebre e a tartaruga. Vocês vão ter a oportunidade de ler, que é de Jean de La Fontaine, o narrador que eu trouxe, né, o escritor. Moral: quem corre cansa e devagar se vai ao longe. E a raposa e as uvas. Não tente não te enganes a ti mesmo se as coisas não correrem como deseja. Que foi a que eu expliquei para vocês, certo? Então, esse assunto, ele é resumido, né? Porque ele fala apenas da fábula. Na próxima, nós vamos trabalhar com as lendas. Tá bom, meus amores? Ficamos por aqui. Obrigada e até mais. Beijo.